Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Na aula de hoje, iremos falar sobre os impostos municipais. E para falarmos sobre os impostos municipais, então, separe, por gentileza, o artigo 156 da Constituição Federal. Para trabalharmos com os impostos, iremos adotar uma técnica diferente daquela que trabalhei com vocês quando falei sobre as outras espécies tributárias, como taxas, contribuições de melhoria, contribuições e empréstimo compulsório. Lá nós adotamos as 5 informações importantes sobre cada uma das espécies tributárias. Agora, ao falar sobre impostos, irei traçar a chamada regra matriz de incidência tributária de cada um dos impostos. Para fazermos a regra matriz de incidência tributária, eu vou trabalhar com os 5 critérios que estão previstos pelo legislador para que, uma vez ocorrendo no mundo fenomênico, exatamente o que está na lei, nasça o dever de pagar aquele imposto, a obrigação tributária. Nós já comentamos, por isso eu falarei mais rapidamente. Os 5 critérios são critério material, critério temporal, critério espacial, critério pessoal e critério quantitativo. Nós iremos, então, identificar na legislação os 5 critérios de cada um dos impostos. Isso vai permitir a compreensão de forma melhor quanto ao imposto, de modo que qualquer prova de concurso que venha uma pergunta sobre imposto, você consiga responder de forma imediata. Veja, quanto ao critério material, até vou trazer aqui para identificarmos já, quanto aos critérios, temos então critério material, critério temporal, critério espacial, critério pessoal e o critério quantitativo. Pois bem, quanto ao critério material, é aquele que nós chamamos, bem ou mal, de fato gerador, que é aquela situação eleita pelo legislador como sendo passível de sofrer a incidência tributária. É a conduta que, sempre representada por um verbo mais um complemento, eu sei que tenho que pagar aquele tributo. Então, vamos trabalhar com cada um dos impostos, primeiramente destacando o critério material. O critério temporal é o momento eleito pelo legislador em que ele considera ocorrido o fato gerador. Então, o legislador vai dizer, eu considero que hoje ocorreu o fato gerador. Então, vamos trabalhar também com cada um dos impostos para identificarmos. Quanto ao critério espacial, é o local eleito pelo legislador em que ele considera ocorrido o fato gerador. Então, o legislador vai escolher aonde que ele entende que, se ocorrer o fato gerador, está ali a presença do fato gerador e devido o tributo. Com relação ao critério pessoal, diz respeito aos sujeitos da relação jurídico-tributária, que são o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo, como nós já estudamos, previsto no artigo 119 do Código Tributário Nacional, é aquele que tem o direito de cobrar o tributo. E o sujeito passivo, previsto no artigo 121 do CTN, é aquele que tem o dever de pagar o tributo. Quanto ao critério quantitativo, o que nós temos é o quanto é devido de tributo. E para eu saber quanto é devido de tributo, eu tenho as 2 dimensões que caminham juntas, que são base de cálculo e alíquota do tributo. Quanto à base de cálculo, o nome já diz, é a base que serve para cálculo do tributo. A alíquota, geralmente representada em percentagem, ela aliada à base de cálculo, vai me dizer quanto que eu tenho que pagar de tributo. Então, essa regra matriz de incidência tributária, composta por esses 5 critérios, são suficientes para eu conhecer tudo o que eu preciso para fins de provas de concurso a respeito de cada um dos impostos. Então, vamos iniciar, como eu disse, para vocês com os impostos municipais que estão no artigo 156 da Constituição Federal. Nós temos 3 impostos municipais, que são IPTU, ITBI e o ISS. Não se esqueçam que, por mais que o artigo 156 da Constituição Federal
diga que esses impostos são de competência apenas dos municípios, porque ali faz menção aos municípios, em razão lá do artigo 147 da nossa Constituição Federal, nós temos que esses impostos também são de competência do Distrito Federal, em razão da chamada competência cumulativa, de modo que tudo o que pertence aos municípios também pertencerá ao Distrito Federal, certo? Iniciando com o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial, Territorial, Urbana. O que eu tenho que saber sobre o IPTU? Primeiramente, a previsão legal. Iremos encontrar sobre o IPTU no artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal, e lá no CTN, nos artigos 32 a 34. Então, pode separar esses dispositivos, pois temos aqui a previsão legal. Pois bem, quanto ao critério material do IPTU, artigo 156, inciso 1 da Constituição, diz ser proprietário de imóvel urbano. Então, aqui eu já tenho, digamos que, dois problemas para identificarmos quando o assunto é IPTU, critério material. Por que eu digo que há dois problemas? Primeiro, porque é o seguinte, eu tenho a questão de que a Constituição diz que é ser proprietário, e o segundo problema de imóvel urbano. Então, eu tenho que identificar aqui, para que fique bem claro, quem deve recolher o IPTU. Bom, a Constituição, como eu disse a vocês, no artigo 156, trago novamente, a Constituição, nesse dispositivo, diz então que quem deve pagar o IPTU é quem for proprietário de imóvel urbano. Mas o Código Tributário Nacional, em seu artigo 32, bem como no artigo 34 do CTN, tem-se que quem vai pagar o IPTU será o proprietário ou possuidor ou ainda detentor de domínio útil de um bem imóvel urbano, Bom, aqui você já percebe o primeiro problema que eu te disse. Por quê? Enquanto a Constituição Federal diz que quem paga o IPTU é o proprietário do imóvel, o CTN, ele abre para dizer, não é só proprietário não, quem vai pagar é o possuidor também e o detentor de domínio útil. É claro que há uma grande diferença entre ser proprietário e ser mero possuidor de um imóvel. Logo, você percebe, então, que o CTN está dizendo muito mais do que a própria Constituição Federal. E o porquê que isso acontece? Porque o CTN, ele é de 1966. A época em que ele foi promulgado, a Constituição determinava realmente que quem pagaria IPTU seria o proprietário, o possuidor ou detentor de domínio útil. Com a Constituição de 88, mudou e a Constituição disse, não, entendo que quem vai pagar IPTU agora é tão somente o proprietário. E aí, o que acontece com o CTN? Bom, é claro que entre a Constituição e o CTN, sempre vai prevalecer a Constituição por ser ela hierarquicamente superior ao CTN. Então, entre a Constituição, que diz que é o proprietário, e o CTN, que abre dizendo que é o proprietário, possuidor, detentor de domínio útil, você já sabe, prevalece sempre a Constituição por ser ela hierarquicamente superior. Agora, esse artigo 32, ele foi recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico para compreender que quem vai pagar o IPTU será, portanto, o proprietário. E veja, quando se refere ao possuidor, o possuidor que tenha o chamado animus domini, ou seja, o ânimos de ser dono do imóvel. Logo, entende-se então que o possuidor que tenha animus domini seja contribuinte de IPTU. O mero possuidor que não tenha animus domini, no entanto, não tem que pagar IPTU, não é contribuinte de IPTU, não. Quem paga IPTU é aquele que é proprietário
aquele que detém o domínio útil e aquele que é possuidor com animus domini, com ânimos de ser dono da coisa. Exemplo de um possuidor que tenha animus domini é o promitente comprador que já esteja na posse do imóvel. Então, pode anotar aí, o promitente comprador que já esteja na posse do imóvel, ele é contribuinte do IPTU. Tanto que eu tenho a súmula 399 do STJ que diz exatamente isso, que o promitente comprador vai ter que recolher o IPTU porque ele é um possuidor com animus domini. Afinal de contas, ele tem uma promessa de compra e venda. Então, ele tem o animus realmente de ser dono daquele imóvel. Logo, como eu disse, o mero possuidor não tem que pagar IPTU. Mero possuidor, mero locatário, arrendatário, comodatário, usuário, não vai pagar o IPTU, porque é mero possuidor. E a Constituição Federal diz que quem paga o IPTU é o proprietário do imóvel, e não o mero possuidor. Então, esse artigo 32 do CTN foi recepcionado para compreender que quem paga IPTU é o proprietário, é o detentor de domínio útil, e o possuidor, desde que ele tenha animus domini, a exemplo do promitente comprador de um imóvel. O mero possuidor, repito, não tem que pagar IPTU. Então, o mero locatário, arrendatário, comodatário, usuário, eles não são contribuintes de IPTU, pois quem prevalece é a Constituição Federal, certo? Primeiro problema resolvido. Agora, o segundo problema é saber aqui o que é um imóvel urbano. Porque para pagar o IPTU eu tenho que ser proprietário de imóvel urbano. E por que eu digo que há um problema? Porque se meu imóvel não for urbano, se meu imóvel for imóvel rural, eu não tenho que pagar o IPTU, eu terei que pagar o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que a gente vai estudar ainda. Então, por isso que eu digo, é um problema que eu tenho que enfrentar. É claro que, às vezes, você vai olhar para o teu imóvel e você vai falar, óbvio que o meu imóvel é urbano, eu vou pagar IPTU. Mas nem todo mundo tem essa certeza. Pois se o imóvel estiver um pouquinho mais afastado do centro urbano ali, digamos, talvez gere aquela dúvida, será que o meu imóvel é considerado urbano ou será que é considerado rural para fins de pagamento do ITR? Então, eu tenho que saber aqui. E como é que funciona? A regra hoje é da localização do imóvel. Então, a regra é a localização. Num tempo passado, a regra era da destinação, mas hoje a regra é a localização do imóvel. De modo que, se o imóvel estiver dentro da zona urbana, será considerado imóvel urbano e, portanto, será devido o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana. Agora, se o imóvel estiver dentro da zona rural, compreende-se que esse imóvel é rural e terá que recolher o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Então, hoje, guarde, é a localização que vai dizer se o meu imóvel é urbano ou rural. Essa é a regra. Mas também vem a pergunta, mas como é que eu vou saber se eu estou dentro da zona urbana ou se eu estou na zona rural? O artigo 32, parágrafo 1º, então anote aí, artigo 32, parágrafo 1º do CTN, diz que cabe à lei municipal dizer o que é uma zona urbana. Então, a lei municipal vai dizer isso aqui é zona urbana. Só que também não basta que a lei diga que isso é zona urbana. Tem que realmente ser uma zona urbana. E o próprio parágrafo 1º diz, para ser, portanto, considerado uma zona urbana, terá que ter no mínimo 2 dentre os 5 melhoramentos previstos por esse parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. Então, veja, o parágrafo 1º do artigo 32 traz 5 melhoramentos. Mas, para ser considerado zona urbana, eu não preciso ter o preenchimento desses 5 melhoramentos. Basta eu ter 2 melhoramentos, que aí poderá sim ser considerado zona urbana. E quais são esses melhoramentos? Vem comigo. Tem que ter meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Tem que ter sistema de esgoto. Abastecimento de água.
iluminação pública. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel. Como eu disse, eu não preciso ter os 5 melhoramentos para ser considerado zona urbana. Basta que eu tenha 2 que será considerado zona urbana. Então, na hora da prova, eu até considero aqui que você pode pensar da seguinte forma. Perceba que os 3 primeiros melhoramentos envolvem água. Então, eu tenho meio-fio, calçamento com canalização de águas pluviais. Eu tenho sistema de esgoto. Eu tenho abastecimento de água. O quarto, fácil, iluminação pública. E o quinto é escola primária, o posto de saúde, a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel. Então, tendo 2 dentre esses 5 melhoramentos, eu considero zona urbana. E, dentro da zona urbana, será, então, devido o IPTU. Observe ainda o parágrafo 2º do artigo 32, que diz o seguinte: se o imóvel estiver dentro de uma área de expansão urbana, ainda que não tenha nenhum dos melhoramentos, será devido o IPTU, porque está dentro de uma área de expansão urbana. Esse parágrafo 2º é extremamente importante em minha visão, porque nós vimos aqui que para ser considerado área urbana tem que ter no mínimo 2 dentre os 5 melhoramentos para ser recolhido o IPTU. E aí vem o parágrafo 2º e diz, mas cuidado, porque se for uma área de expansão urbana, área de expansão urbana, por mais que não tenha nenhum melhoramento, mas por ser uma área de expansão urbana ainda, será devido também o IPTU, certo? Então, essa é a regra da localização. Dentro da zona urbana, IPTU. Dentro da zona rural, ITR. Mas é claro que há uma exceção. Você já está acostumado. Você sabe que no direito tributário sempre tem uma exceção ou outra, e aqui não seria diferente. Nós temos o artigo 15 do Decreto-Lei 5766. Eu até mencionei ele aqui já no primeiro slide. E que diz o seguinte: esse decreto-lei, ele está valendo, tá? Então, essa exceção é válida e é cobrada em prova de concurso. O artigo 15 do Decreto-Lei 5766 determina que, se o imóvel estiver, deixa eu até mudar a cor da canetinha, se o imóvel estiver dentro da área urbana, no entanto, tenha destinação econômica rural, esse imóvel deve pagar o ITR. Então, imóvel dentro da zona urbana, mas cuja destinação econômica seja rural, ele deve o ITR e não o IPTU. Isso aqui já foi objeto de inúmeras discussões nos tribunais superiores e o STJ afirmou o seu entendimento realmente de que é válido o artigo 15 do Decreto-Lei 5766, de modo, então, que se o imóvel estiver dentro da área urbana, mas tiver destinação econômica rural, será devido o ITR e não o IPTU. Certo? Tranquilo aqui? Pois bem, quanto ao critério material do IPTU, então é isso que nós temos de mais importante e relevante para fins de provas de concurso. Eu sei que quem paga o IPTU é o proprietário de imóvel urbano, também o possuidor que tenha animus domini e ainda aquele detentor de domínio útil. Então, com base nisso, a gente já responde várias perguntas em nossas provas de concurso. Passamos agora para os próximos critérios da regra matriz de incidência tributária. Quanto ao critério espacial, qual é o local eleito pelo legislador em que ele considera ocorrido o fato gerador do IPTU? E aqui é fácil, é no município de situação do bem. Então, aonde estiver o bem, eu considero ali que ocorreu o fato gerador do IPTU. Então, o bem está localizado em Curitiba, então esse é o critério espacial, e que coincide com o sujeito ativo. Quem vai cobrar o IPTU? É o município em que estiver localizado aquele bem imóvel. Quanto ao critério temporal, a maioria dos legisladores de cada município elegeu
que ocorre o fato gerador do IPTU no dia 1º de janeiro de todo ano. Então, eu considero que ocorra o fato gerador no dia 1º de janeiro de todo ano. Então, você que é proprietário de um imóvel, você é proprietário todos os dias, mas você não vai pagar IPTU todo dia, graças a Deus. Então, o legislador, ele elege que se considera proprietário do imóvel no dia 1º de janeiro de todo ano. Logo, quem estiver nessa condição, no dia 1º de janeiro de todo ano, é chamado de contribuinte do IPTU. Quanto ao sujeito passivo, a gente já comentou bastante quando eu falei sobre o critério material, uma vez que tem a questão de ser proprietário do bem imóvel, bem como possuidor com animus domini e ainda o detentor de domínio útil. Então, esses são os contribuintes do IPTU. Mais critérios. Aliás, até eu menciono aqui o artigo 34 para você visualizar como está no CTN. Eu falei do artigo, mas não tinha trazido. O artigo 34 diz: contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Então, ressalto que não é bem a qualquer título, é um possuidor que tem o animus domini, de acordo com a interpretação dada pelos tribunais superiores. Bom, quanto ao último critério, uma vez que eu já falei do pessoal, sujeito ativo é o município em que estiver situado o bem, e sujeito passivo, acabamos de visualizar aqui, proprietário, possuidor, detentor de domínio possuidor com animus domini e o detentor de domínio útil. O último critério é o critério quantitativo, dividido entre base de cálculo e alíquota. A base de cálculo podemos visualizar da seguinte forma: é o valor venal do imóvel. Mas quem diz isso para mim é o artigo 33 do Código Tributário Nacional. Acompanhe comigo. O artigo 33 diz: a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário do imóvel para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Então, artigo 33. Essa é a base de cálculo para o IPTU. Quanto às alíquotas, quanto que eu vou ter que recolher sobre a base de cálculo? É claro que, tendo em vista que o IPTU é um imposto municipal, cada município vai ter a sua alíquota como bem entender, vai escolher. Então, é difícil falar em um curso que é nível nacional, a alíquota que você tem que recolher de IPTU. Isso vai depender de município para município. É claro que sua prova de concurso for direcionada à parte municipal, você tem obrigação de ler a legislação específica do município para você saber, pois dependendo até da prova da tua banca, vai lhe perguntar. Mas provas, em geral, não têm perguntado não essa peculiaridade, mas perguntam características que são gerais e que todos devem saber. Quanto às alíquotas do IPTU, nós temos obrigação de saber que elas podem sim ser progressivas. Lembram da progressividade? A progressividade existe quando aumenta-se o valor da base de cálculo e junto aumenta a alíquota que eu tenho que recolher do tributo. Toda vez que isso acontecer, que aumentou a base de cálculo e junto aumenta a alíquota, eu digo que o tributo é um tributo progressivo. Para o IPTU, há dois tipos de progressividades existentes. Um que já veio com o advento da Constituição Federal de 88, previsto no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, que eu já te explico, e a segunda progressividade, prevista pelo artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1, veio posteriormente com o advento da emenda à Constituição de número 29 em 2000. A primeira progressividade, a do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, é para fins de cumprimento de função social do imóvel urbano.
ela também é conhecida como uma progressividade no tempo. Por quê? O artigo 182, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição diz que, conforme passa o tempo e o sujeito não dá cumprimento à função social do imóvel urbano, maior será a alíquota devida de IPTU. Então, quanto mais passar o tempo e sem que o contribuinte dê a função social do imóvel urbano, maior é a alíquota que ele vai recolher de IPTU. Ô Josi, mas o que é a função social de um imóvel urbano? É um imóvel ter uma área construída. Aquele imóvel que não tem nada construído, terreno baldio, ele não está cumprindo a função social. Então, quanto mais o tempo passar, mais IPTU ele vai ter que pagar, porque as alíquotas vão aumentando, aumentando, aumentando no tempo. Então, essa é a progressividade para dar cumprimento à função social. Ela também é conhecida como progressividade no tempo e também em provas mais recentes eu tenho observado que é utilizada a questão da extrafiscalidade. Por quê? Nós já estudamos sobre isso e vale a pena relembrar que os tributos são classificados de duas formas, como fiscais e extrafiscais. O tributo fiscal é aquele que tem por finalidade meramente arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Então, você olha para o tributo e fala, por que eu tenho que pagar esse tributo? Ah, porque tem que arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Então, aquele tributo ali é um tributo fiscal. Agora, quando eu olho para um tributo e vejo que a finalidade dele é muito além do que meramente arrecadar dinheiro para os cofres públicos, mas, na verdade, visa estimular ou desestimular condutas, então eu direi que aquele tributo é extrafiscal. E aqui na progressividade do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, é justamente o que nós temos. Nós temos uma progressividade extrafiscal, por quê? Porque visa estimular ou desestimular, visa, na verdade, desestimular ou tá difícil. Desestimular a pessoa que não está cumprindo a função social. Porque eu vou tendo alíquotas maiores. Então, eu poderia falar, visa estimular a dar à propriedade a sua função social. Então, a pessoa que não está cumprindo a função social, ela vai ter que pagar mais alíquotas de IPTU, logo vai resultar num valor maior para pagar. Por isso que eu digo, então, que essa progressividade no tempo, prevista pelo artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, é uma progressividade extrafiscal, que visa estimular ao contribuinte a dar o cumprimento da função social, ou desestimular ao não cumprimento da função social, certo? E quanto à segunda progressividade, a prevista no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1, que veio com o advento da emenda à Constituição de número 29. Essa é uma progressividade, na verdade, fiscal, meramente arrecadatória. Por quê? Porque quanto maior for o valor venal do imóvel, maior será a alíquota que deve ser recolhida de IPTU. Então, quanto mais caro for teu imóvel, maior a alíquota. Por quê? Meramente arrecadatório. Se é meramente arrecadatório, então eu tenho essa chamada progressividade fiscal. As provas de concurso, quando exploram esse assunto, elas têm falado, a progressividade do IPTU ela é meramente extrafiscal. Falso. Eu tenho a progressividade extrafiscal, que é para dar cumprimento à função social do imóvel urbano, e eu tenho a progressividade fiscal, que depois do advento da emenda à Constituição de número 29, ela é constitucional. Quanto a essa progressividade, ainda vale a pena ressaltarmos aqui uma situação que é objeto, inclusive, de súmula do Supremo Tribunal Federal e que, por vezes, tem aparecido em provas de concurso. Para falarmos mais um pouquinho, então, sobre isso, eu te convido lá para o nosso segundo bloco. Não saia daí. Matéria importante que pode fazer a diferença na sua aprovação. Estou te esperando.